Acho que dessa vez eles acertaram o formato ideal, hein? Que ele não é nem muito grande, mas cabe um hardware mais avançado. Olha a bolinha que saiu, velho. Olha que bonita. Eita, que a CPU tá com 100 graus. Esfria esse negócio. Você não ligou o Water Cooler Custom aqui? 101 graus. Joga um ventinho aí, ó. E aí a gente tem que ir lá, aquecer o tubo, fazer as curvinhas, aí não dá certo, volta, faz de novo. E muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia de mais um projeto de montagem de PC aqui no Loop Infinito. Hoje nós vamos remontar o nosso PC do estúdio que a gente usa para lives e gravações na edição 2025. Há 2 anos nós montamos esse PC aqui no canal e desde então tivemos aí 2 novas gerações de CPU da Intel, um novo gabinete aqui da Thermaltake. Então hoje a gente vai fazer um upgrade já montando uma máquina nova, com algumas coisas bem interessantes, hein? A gente tem todo um sisteminha aqui de custom loop para o resfriamento líquido, todo um kit completinho da Thermaltake. Temos também essa placa-mãe da ASRock que é maravilhosa, tem 10 portas USB tipo C e resfriamento líquido integrado na placa-mãe também. Uma GeForce RTX 5090 Founders Edition, essa belezinha aqui, e até mesmo um SSD da Corsair que traz uma velocidade de leitura e escrita acima de 10 GB por segundo. Então hoje nós temos um PC que promete ser o melhor que a gente já montou aqui no canal para produtividade. E já sabe como é que é, né? Esses vídeos aqui, senta que lá vem montagem depois da vinheta. Vamos nessa! Há 2 anos nós montamos um super PC para as nossas lives e gravações de vídeo aqui no estúdio, no gabinete The Tower 500 da Thermaltake. Esse PC tinha um Intel Core i7, um 13700K com uma GeForce RTX 4080 e, pasmem os senhores, 16 TB de SSD para a gente poder armazenar todo o conteúdo e para essa máquina funcionar como um servidor também para os editores aqui da nossa produtora. E essa foi uma das montagens mais importantes aqui no Loop Infinito, porque meio que deu uma revolucionada na forma como a gente trabalha. Facilitou muito o processo de gravação, as lives ficaram com uma qualidade ainda melhor, uma máquina super estável, porém eu tive um problema com a placa-mãe. A ROG Z690 Fórmula que a gente colocou nessa máquina tem um defeito no próprio produto, no projeto, que acabava causando uma corrosão no bloco dissipador do VRM na própria placa-mãe e isso acabava comprometendo todo o sistema. E aí, com o passar do tempo, o líquido do sistema de resfriamento virou isso daqui, ó. E aí a gente apelidou essa máquina de aquário de mijo. Até fizemos um vídeo aí contando sobre todo esse problema. E como essa placa-mãe a gente não comprou aqui no Brasil, tivemos que mandar ela para os Estados Unidos para acionar a garantia. Ela tem uma garantia de 3 anos e aí eu mandei ela para o RMA. Pelo menos eu comecei o processo de enviar ela para o RMA, porque depois que aconteceu tudo isso, a gente trocou a placa-mãe daquele PC, colocamos um water cooler normal, um AIO, que é o que vocês estão vendo agora, e tá funcionando muito bem. E aí, como o problema estava meio que resolvido, eu fui postergando esse RMA, e aí as gerações foram passando, aí a Thermaltake lançou um gabinete novo, The Tower 600, e aí estamos aqui hoje fazendo um upgrade em todo o projeto. Não tem muita desculpa, eu fui apenas extremamente incompetente em reparar a placa. Mas nem tudo está perdido, porque são 3 anos de garantia, eu posso fazer isso esse ano ainda, eu vou arrumar. Mas até lá a gente vai montar um PC ainda melhor, com uma placa-mãe aqui da ASRock que não vai ter esse problema, eu espero. Então o que era para ser um conserto vai virar hoje um upgrade e aquele PC que nós estamos usando naquele estúdio para lives vai para outro estúdio aqui da nossa produtora. A gente vai sempre reaproveitando os hardwares por aqui ou desmontando e criando novos projetos. E só para passar um feedback para vocês, aquela configuração que a gente montou foi, ó, perfeita para gravações e lives. A gente faz lives com 4, 5 câmeras, tudo entrando em 4K no computador, saindo o sinal em 4K também, apesar de que aqui no YouTube a gente prefere fazer em 1080p por conta da latência, que é mais baixa, mas funciona que é uma maravilha. Em 2 anos de uso, ó, deve ter dado problema 2 ou 3 vezes só, dá para contar aqui nos dedos de uma mão, quando ele nos deixou na mão. Mas nunca comprometeu nenhum trabalho e isso é o mais importante. A máquina funcionou de forma estável e nas gravações a gente já colocou 6 câmeras 4K gravando simultaneamente.
Te aperta o REC ali no vMix, tá gravando tudo, parou de gravar, já tá tudo logado nos SSDs para os editores acessarem pela rede, que a gente também implementou aqui no Loop, uma rede de 10 gigabits. Então, agilizou muito o nosso trabalho, por isso que essa montagem foi tão importante aqui pra gente. E a nossa ideia é colocar esse tipo de tecnologia em todos os estúdios que a gente tem aqui na produtora. Então, bora fazer esse upgrade para passar aquele para outro espaço aqui. Dito isso, vamos falar um pouquinho aqui do nosso projeto, porque hoje o projeto ele é ambicioso. Esqueci de guardar. Por que a gente tem isso aqui guardado até hoje? Eu falei que eu ia mandar isso aqui para um laboratório, né? Eu sou um incompetente mesmo. E bora falar sobre o nosso projeto de montagem, porque nós temos o The-Tower 600 e um kit completinho aqui da Thermaltake com um sistema de resfriamento líquido para a gente montar o Custom Loop. Então nós temos aqui o reservatório com a bomba, temos o bloco da CPU com uma telinha, nós temos aqui o radiador, temos fittings, tem também aqui, ó, tem mais, ó, é que não coube na bancada, ó. Aí que beleza, ó. Tem aqui, ó, uma telinha LCD para a gente monitorar a temperatura do líquido. Tem LED aqui para a gente pôr na montagem. Tem mais fittings que faltou da última vez e tubos para a gente fazer aí todas as passagens do líquido do resfriamento na montagem. Bastante coisa legal no The-Tower 600, que também... Ah, tem mais coisa aqui em cima, ó. Tem... Isso aqui é para testar, ó, se tá vazando o líquido ou não. Hoje o negócio tá chique, hein? Temos o gabinete do The-Tower 600, todo esse kit e o nosso hardware aqui também, ó, tá? Uma belezinha. Então, a gente começa falando um pouquinho sobre a Z890 Taichi Aqua da ASRock. Essa placa eu mostrei para vocês aqui na CES, ela me chamou muito a atenção porque ela tem 10 portas USB tipo C, é uma placa que empurra o futuro, não tem nenhuma porta USB tipo A. E eu tô ansioso para saber se aqui dentro dessa caixa tem algum dongle. Mas fora isso, ela é a única placa-mãe das gerações atuais que tem blocos de resfriamento no VRM e também no SSD, porque hoje estamos colocando aqui um SSD que é PCI Express 5.0, que atinge velocidades acima de 10 GB por segundo. Então a gente precisa de um resfriamento melhor nele. Então é legal que essa placa já vem pronta para isso, para a gente extrair o máximo desse produto. Temos também a GeForce RTX 5090 Founders Edition, que a gente vai colocar ela nesse projeto. Eu acho que depois a gente vai mudar, porque não tem a necessidade de ser uma 5090, mas como a gente quer montar hoje uma máquina com um máximo de potencial, a gente vai usar ela, que a NVIDIA mandou aqui pra gente. Nós temos também o apoio da Intel, que mandou um Intel Core Ultra 9, um 285K, para a gente colocar aqui nessa máquina. Ah, mas por que não a AMD? Bom, a AMD de fato tem processadores melhores para jogos. Porém, aqui o assunto é produtividade. E não que a AMD fique muito atrás não, tá? O 9950X ou 9950X 3D também seriam excelentes escolhas. No fim, acabou sendo Intel pela combinação do produto, porque eu só achei essa placa-mãe com o sistema de resfriamento líquido, com os blocos ali, para a gente encaixar e fazer todo o Custom Loop passando pela placa-mãe também. E não tem nenhuma placa AMD X870 hoje, no momento da gravação desse vídeo no mercado, que tem essa solução integrada. Então a gente foi com essa placa e aí escolhemos essa CPU que a Intel também mandou pra gente para fazer esse projeto. E a Corsair também, ó, tá ajudando com 48 GB de memória RAM, 8.400 MHz ou megatransfers por segundo e esse SSD que eu já mostrei aqui para vocês. O resto é tudo Thermaltake, incluindo a fonte aqui que é uma Tough Power de 1050 watts. Bora começar o projeto então? Vamos dar uma olhadinha nesse gabinete? Bora abrir então esse gabinete, o The-Tower 600 Snow Edition, que a gente recebeu aqui da Thermaltake para esse projeto. Lembrando que esse é o quinto The-Tower que a gente monta aqui no Loop Infinito, hein? Começamos lá com o The-Tower 100, depois a Thermaltake deu uma moral pra gente, mandou o The-Tower 200, mandaram o The-Tower 500, aí depois o The-Tower 300 e hoje o The-Tower 600. E é muito engraçado que os Towers, eles eram quadradões, como o 100, o 200 e o 500. Aí depois do 300, agora eles estão adotando esse design com 3 peças de vidro aqui na frente, dando uma visão mais panorâmica ali dos componentes internos. Inclusive, tá para sair aí o The-Tower 250, que é o 200 revisado Mini TX
porém com o design do Tower 300. E com certeza quando chegar um por aqui a gente faz uma montagem também. Então bora abrir o The Tower 600 e conhecer um pouquinho melhor. Aliás, uma curiosidade, quando eu peguei a caixa eu já percebi que esse gabinete aqui, ele é bem mais leve e menor do que o The Tower 500. Apesar dele comportar praticamente o mesmo hardware, né? Você pode fazer um custom loop dentro dele, ele é mais compacto e parece que é mais bem aproveitado o espaço aqui dentro. Então aqui estão todas as especificações técnicas dele. A Thermaltake considera esse gabinete um mid-tower. A gente vai vendo aqui o que ele comporta, o sistema de resfriamento que você consegue colocar, quantas baias a gente tem aqui de drives, os slots de expansão PCI Express, que ele tem 7, a fonte, né? O tamanho normal de fonte, e também muito importante quantos fãs a gente consegue encaixar aqui e também os slots para o radiador, né? No caso que a gente está fazendo aqui um sistema com resfriamento líquido. Então, em cima, na direita e na esquerda, até 3 fãs de 120mm. Em cima pode ser também 2 de 140 ou 3 de 140. Atrás é 2 ou de 140 ou de 120. E aqui, ó, na parte da power cover. O que é power cover aqui? É a parte da fonte? Ou é a parte de cima? Não, a parte de cima é o top. A gente vai descobrir daqui a pouco. Tanto no power cover cabe um de 140mm, quanto na parte de baixo também um de 140mm. Aí, para os radiadores, suporta até um de 420mm na lateral direita, ou na lateral esquerda, suporta até um de 360mm. E por fim, algumas informações aí sobre o tamanho dos componentes, né? O tamanho aqui da placa de vídeo, o tamanho máximo que ele suporta. Tem duas formas de montar a placa de vídeo, para montar ela reta ou na lateral, só que aqui como a gente vai usar também duas placas de captura, a gente vai montar na lateral, não, normal. Vamos abrir esse negócio. Caramba, cortei rápido, quase foi na minha garganta aqui. Ei! Nossa, é muito menor do que o The Tower 500. Em especial aqui, ó, na... O que é isso aqui? Na espessura? Depende da referência. Na espessura dele, ó, ele é muito mais fininho do que o The Tower 500, mas eu acho que ele é um pouquinho mais largo do que o The Tower 500. Depois a gente vai comparar certinho ali. E nós temos aí, basicamente, um The Tower 300 maior. Eu tenho o The Tower 300 aqui, eu vou pôr do lado dele. Ó, colocando lado a lado aqui, ó, The Tower 300, a gente vê que até a altura é a mesma, né? Bem mais compacto mesmo do que o 500. Acho que dessa vez eles acertaram o formato ideal, hein? Que ele não é nem muito grande, mas cabe um hardware mais avançado. Lembrando que o The Tower 300 era até micro ATX a placa-mãe. Mas nem toda a placa-mãe micro ATX cabia nele também, né? Ele era mais indicado para mini ITX, mas suportava placas de vídeo maiores, mas um custom loop aqui dentro ficava muito apertado. Aí no The Tower 500 sobrava espaço. Então aqui parece que tá mais, ó, otimizado. E uma das coisas mais legais que a gente tem no design do The Tower 300 é que você aperta aqui o vidro, ó, ele já sai, você já puxa, e aí também só puxar os laterais. E a gente já vai desmontando aqui, ó, e tendo acesso à parte interior aqui do gabinete. Ele vem com alguns acessórios presos aqui. Mas é importante deixar claro, né? Acho que a parte mais importante quando você vai personalizar a montagem é que alguns acessórios adicionais são vendidos separadamente, como a telinha para você encaixar aqui embaixo e também o cabo riser para você posicionar a placa de vídeo na vertical. No The Tower 500, se a gente quisesse ter um acesso imediato aqui aos componentes, a gente tinha que primeiro abrir aqui a parte de cima para depois tirar o vidro. E também tinha que desparafusar. Aqui, ó, só puxar também para ter um acesso aqui em cima. As laterais também é só tirar, ó. Parte traseira. Aqui nós temos um filtrão, ó, de poeira. E ela também sai depois que a gente tirou aquela parte de cima com uma facilidade, é só puxar. Por fim, para a gente terminar de desmontar tudo que sai muito fácil aqui, tem aqui na parte de baixo, ó, um filtro de poeira também, bem grande. Ah, e tem uma coisa muito legal aqui que eu só vi agora. Nessas quinas de alumínio aqui atrás, a gente tem um módulo que fica preso com imã, que você empurra aqui, ó, e já sai. E isso daqui facilita muito para organizar os fios, fazer o cable management aqui, porque ele já tem umas alças aqui dentro para fazer a passagem por essas duas colunas, e aí você consegue tirar aqui, ó,
para ter um acesso rápido e ajudar aqui a organizar tudo na hora que estiver passando os fios aqui. Ó, muito legal. Fora isso, daria para a gente remover aqui também essas partes na frente. É só desparafusar. E essa estrutura aqui, que seria tipo o chão do gabinete, também dá para tirar, se você quiser fazer uma instalação ainda mais personalizada. Mas é isso que eu gosto muito dos towers da Thermaltake, é que, olha aí, olha essa belezinha aqui. Eu desmontei tudo isso sem usar nenhuma ferramenta. Então é realmente muito amigável aos projetos, até para quem nunca montou um PC. E aqui em cima a gente ainda tem, ó, sem ferramentas eu consigo puxar esse módulo aqui que comporta os fãs aqui em cima. Vou ter que desconectar eles aqui. Olha lá. Já saiu e ele já vem aqui com 2 fãs de 140mm na cor branca pré-instalados. Bora falar dos componentes, e essa placa-mãe aqui ela é muito especial, porque ela foi amor à primeira vista quando eu vi lá na CES. Fizemos um vídeo mostrando as novidades da ASRock, e a hora que eu vi essa placa toda estilosa, branca, bonita, com 10 portas USB tipo C, eu falei, nossa, é essa placa que a gente vai colocar no nosso projeto. Mas não pelas 10 portas USB tipo C, isso ajuda, mas é mais pelo fato dela ter o sistema integrado aqui pro resfriamento, entrando aí direto no VRM e no SSD na placa-mãe. Precisa disso, resfriamento no VRM? Não precisa de forma alguma. Inclusive tem pessoas que compram essas placas e não usam o sistema de resfriamento líquido, tipo a fórmula da ASUS, que ela deixa vazio ali, né? Mas não faz um overclock, não usa no talo, não estressa e tá tudo bem. Então não precisa mais, para deixar o custom loop mais bonito, os tubos passando para lá e para cá, entrando na placa, entrando na CPU. Só faltou entrar na GPU, mas depois a gente arruma uma placa de vídeo aí sem dissipador para a gente instalar mais um ponto no nosso resfriamento líquido. Essa placa-mãe, ela tem tudo que a gente precisa e mais um pouco, com um destaque aqui também para a conectividade Wi-Fi 7. Nós temos também 2 portas de rede, uma de 10 GB e uma de 5 GB. Essa maravilha aqui, ó, com 10 portas USB tipo C. Tem 2 conexões Thunderbolt 4 e uma estética, ó, muito bonita. Para quem acha que a ASRock só faz plaquinha custo-benefício, isso aqui é um tapa na cara, porque olha o nível dessa placa. Vamos abrir aqui essa caixa que sobreviveu a um bate-volta em Orlando, porque eu comprei essa placa lá na Newegg, nos Estados Unidos, ó, de novo, fazendo isso, comprar a placa lá. Espero que essa não dê problema, senão vai ficar mais uma pro RMA. Comprei ela lá nos Estados Unidos e mandei entregar lá na US Closer em Orlando. Aí eu fui lá buscar. US Closer é um endereço, ó, se cadastra, faz gratuitamente. Você que está pensando em viajar lá para os Estados Unidos, você tem um endereço para receber as suas compras e depois quando você estiver lá, ou você vai buscar na própria US Closer ou você manda entregar no seu hotel. Reduz tudo, a quantidade dos itens ali, põe tudo numa caixa mais compacta, não paga taxa de hotel para receber caixa. E em sites como a Newegg ou a Amazon, você ainda não paga o imposto estadual dos Estados Unidos. Você pega um refund depois, então sai mais barato. US Closer, link aí na descrição. E olha que beleza. Saudade dessas placas EATX quadradona. Ó, olha que belezinha. Nossa, mas ela é muito bonita, hein? Uma das placas-mãe mais bonitas que a gente já mostrou aqui no Loop Infinito. Que isso, não tem nem roupa para usar uma placa dessa. Deixa eu ver o que mais tem aqui na caixa, porque com tantas portas USB tipo C, eu quero ver se vem pelo menos um dongle. Ah, ela tem, mas não é exatamente o que eu imaginava. Aqui nesse saquinho, ó, nós temos uma plaquinha com 2 portas USB que vai direto na placa-mãe, porém no USB 2.0. Então nós temos aí 2 portas USB tipo A para você ligar o mouse e o teclado. O resto vai tudo USB tipo C mesmo. E também a anteninha aqui para conexão do Wi-Fi, né, para o Wi-Fi 7. Deve ser 3.0, né? Deve ser 4 portas 3.0. Mas quem vai comprar uma placa que tem 10 portas USB tipo C não quer saber mais de USB tipo A, né? Usa dos gabinetes, ó. O gabinete aqui tem 4 USB tipo A. Tá de bom tamanho pro que precisar. Tem um brasão aqui, ó, ASRock Powered, pra gente botar aqui na caranga, ó. Será que vai ficar legal isso aqui? Não sei. Cabos, conectores e uma papelada. Tem aqui um split, um hubzinho para ARGB, 5 volts. Nós temos também 2 cabos SATA, um parzinho de cabos SATA aqui, mais um parzinho aqui, 4 cabos SATA no total, e alguns sensores de temperatura
para você espalhar aí pelo gabinete e monitorar depois com o software da placa-mãe. Uma das coisas que eu mais gosto na ASRock é que você tem um controle de RGB na própria BIOS. Você não depende de algum software que foi desenvolvido por engenheiros de hardware e não funciona muito bem. Então essa, senhoras e senhores, é a Z890 Taishi Aqua da ASRock, uma placa-mãe que chama a atenção porque ela é muito bonita, nessa cor branca com vários elementos aí prateados. O PCB aqui embaixo é branco, a gente tem esses detalhes, tem essa faixa aqui, essa linha reflexiva que passa aí cruzando toda a placa, ó, dá um efeito bem bacana, mas tudo isso a gente não vai ver muito bem quando a gente cobrir aqui com todos os componentes na montagem. Essa é a Z890 Taishi Aqua. Taishi é a série de placas-mãe topo de linha da ASRock e a Aqua remete aí ao resfriamento líquido. Então a gente tem esses blocos aqui para a gente integrar no nosso Custom Loop que passam o líquido para resfriar o VRM de 28 fases e também aqui o slot NVMe para o SSD PCI Express 5.0. E por falar em slots para SSDs NVMe, essa placa também avança um pouquinho na capacidade para SSDs NVMe, porque aqui cabe 6 SSDs NVMe, né? A gente tem apenas 4 portas SATA e 6 slots para SSDs. São 4 portinhas aqui na lateral. Aí aqui embaixo a gente vai ter aí 3 slots para SSDs NVMe, embaixo dessa plaquinha aqui. Aqui um slot PCI Express 5.0 e aqui do lado da memória RAM, numa posição meio diferente do convencional, né, do lado da memória RAM, a gente tem mais um slot PCI Express 5.0 para SSD. Então é só empurrar aqui o botãozinho e puxar, já sai aqui esse dissipador e a gente tem acesso a esse slot aqui. Então tem um que vai trazer o resfriamento líquido do Custom Loop e um outro que traz uma placa de dissipação aqui mais comum. Aliás, por falar nesse bloco aqui que tem o resfriamento líquido, ele tem um sistema de engate rápido que, segundo a ASRock, é a primeira vez que a gente está vendo em uma placa-mãe, porque aqui é todo um sistema fechado, né? O líquido entra aqui e sai aqui, ou vice-versa, dependendo da montagem. Mas como que você tira só essa parte aqui para poder instalar o SSD? É simplesmente tirando só essa parte mesmo. Nós temos aqui 2 parafusinhos, um de cada lado aqui do SSD. Aí é só desparafusar, o que eu já fiz, e puxar aqui e pronto. Nós removemos aqui esse bloco, tendo acesso aqui ao slot para o SSD. E olha que louco, essa peça aqui, inclusive, é bem pesada. Uma peça que parece ter uma construção muito bacana. São detalhes que depois que o PC estiver montado, a gente nem vai ver, mas muito legal. E aqui é onde passa o líquido, né? Então tem um sisteminha aqui de engate rápido, só que isso daqui que eu tô fazendo agora é só na primeira vez. Depois tem que drenar todo o líquido antes de acessar esse SSD. Por isso que tem até um outro SSD fácil aqui, PCI Express 5.0, para fazer a manutenção, se for necessário. E aqui a gente vê o tubo por onde vai passar o líquido, ó, que ficou ali no detalhe. Então é preso apenas pela pressão de 2 parafusinhos. E além da pressão, a gente tem 2 borrachinhas aqui dentro também, que fazem a vedação, para não vazar o líquido. Então, espero que realmente não vaze, né? Porque, né, a gente fica até meio preocupado. Vamos torcer para não virar outra aquário de mijo. É que aí não vai ser aquário de mijo, né? Aquário de mijo dos males o menor. Não chegou a danificar nenhum componente do PC. Se vazar água aqui, aí vai ser que nem o Diego. This is all within... My goodness! Agora, se por um lado essa placa-mãe traz facilidades como a remoção rápida desse dissipador aqui para ter acesso a esse slot NVMe e também aqui ó, um Quick Release para GPU, para você tirar ela com mais facilidade, por outro lado, essa placa aqui que esconde alguns slots NVMe, ela ainda é presa por 4 parafusos e você vai precisar de uma ferramenta para abrir. E removendo esse dissipador, nós temos os 4 slots aqui para SSDs. 1, 2, 3, 4 aqui do lado. Eles combinam aí PCI Express 4.0 nesses 3 e um aqui que é 3.0, que compartilha aí uma das conexões SATA. E olha que surpresa, a gente tem aqui ó, um chip Wi-Fi conectado aí na placa por um slot PCI Express aqui também, igual ao que a gente costuma encontrar em notebook. Eu já tinha achado estranho que a gente tem tem um cabinho aqui, um fiozinho que vem aqui da parte do I/O para cá para baixo, e agora eu descobri o porquê, porque tem um eu nunca tinha visto isso, uma plaquinha Wi-Fi 7. Isso é até bom, porque se der problema no Wi-Fi ou se quiser fazer um upgrade no futuro, você pode só tirar essa e pôr uma outra, né? Então
é interessante. Uma placa que foge do convencional aí em vários pontos, incluindo esses capacitores vermelhos aqui que estão me chamando muita atenção. Tá parecendo uns botão aqui embaixo. Esse é capacitor, isso aqui? Eu não sei o que é. Uns bagulho vermelho soldado aí na placa. Eu acho estranho porque o chipset Z890 já inclui Wi-Fi. Então, por que eles colocaram uma plaquinha Wi-Fi? Mistério, hein? Mas curioso. Bom, fora isso, agora que a placa está completamente pelada aqui, eu quero falar sobre outros detalhes. Como uma placa-mãe Taishi mais topo de linha, ela traz botões aqui para você ligar ou resetar a placa e também um LED indicador aqui de número para você decifrar eventuais problemas aí quando você estiver tentando fazer um overclock. Então você já consegue operar a placa aqui antes de entrar com ela no gabinete. Temos muitas conexões para fãs, ó, fã de CPU 1 aqui, auxiliar aqui de CPU, pump aqui, o water cooler para você ligar direto. Aqui embaixo tem mais 2, 3, 4 conectores de fãs. A gente tem ao todo 4 conectores para LEDs ARGB, 2 aqui em cima, ó, de 5 volts. E lá embaixo a gente tem mais 2 e também um de 12 volts. Então são 5 conexões RGB no total. Outra coisa que me chama a atenção é que ela tem 2 conexões USB tipo C para o gabinete aqui na frente, além de 2 tradicionais aí tipo A. 4 conexões SATA que eu já comentei e 2 conexões ali USB 2.0, inclusive aquele acessório para você já conectar no gabinete 2 portas USB tipo A na parte traseira, como eu comentei. E é claro, as conexões PCI Express, um slot PCI Express 5.0 aqui para placa de vídeo e aí com um espaço generoso, 2 slots PCI Express aqui embaixo para outras placas, que no nosso caso vamos colocar 2 placas de captura aqui nesse computador. É bom que tem esse espaço porque às vezes a fabricante não faz um espaçamento adequado aqui e aí você pega uma placa de vídeo que é maior, grandona, e ela tampa um dos slots PCI Express e você perde conectividade. Que bom que isso não acontece aqui. Aqui, inclusive, dá até para fazer mais conexão, hein? Porque dá para ligar aquele cabinho que eu tenho que transforma um slot de SSD em uma porta PCI Express e ser feliz com mais um slot aí, hein? Vou fazer depois. Mas o que mais me chamou a atenção desde que eu vi ela lá na CES foi esse painel traseiro aqui dessa placa-mãe. Olha quantas conexões USB tipo C nós temos aqui atrás. São 10 conexões USB tipo C, sendo que 2 delas ainda são Thunderbolt 4 também. Então, olha só, tem um botão aqui para zerar o CMOS, para atualizar a BIOS e 4 portas USB tipo C de 10 gigabits e 4 portas USB tipo C de 5 gigabits. Essas 2 aqui também são USB tipo C, mas também trabalham aí com Thunderbolt 4 com uma banda de até 40 GB. Outro destaque que vai ajudar bastante a gente aqui na produtora são as portas de rede, 10 GB já integrado na própria placa e também uma auxiliar aqui de 5 GB, as anteninhas aqui para o Wi-Fi 7 e 3 conexões de áudio aqui, incluindo áudio óptico. E haja dongle, né? Porque eu gosto da gente ter portas USB tipo C, mas aqui todas são USB tipo C e nem tudo que a gente usa no estúdio é USB tipo C. A maioria dos acessórios dá para trocar o cabo e tá tudo certo. Mas vai ter algumas coisinhas ali que não vai funcionar. Então a gente vai pendurar uns dongle aí, mas vamos forçando o futuro. Gostei dessa ideia. O que você achou? Tanta porta USB tipo C numa placa-mãe? Comenta aí. Muito legal essa placa-mãe, quase tão legal quanto esse suporte aqui, ó, para tablet, monitor e também placas-mãe, que o link tá aqui na descrição, é muito bom. Uso para tudo. Agora bora começar a nossa montagem. Eu vou colocar a placa-mãe aqui já em cima da caixa dela, para a gente já começar a instalação aí dos componentes principais, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Vamos acelerar. Eu vou começar instalando o SSD, porque hoje é um momento especial aqui no Loop Infinito. A Corsair mandou pra gente esse MP700 Pro, que é um SSD NVMe PCI Express 5.0. Primeira vez que a gente monta um 5.0 aqui no Loop Infinito, e isso significa velocidades de leitura e escrita acima de 10 GB por segundo em um único SSD. Nesse caso aqui, 12.400 MB por segundo em leitura e 11.800 MB por segundo em escrita. Eu quero testar depois aqui, a gente vai rodar um benchmark para ver se é isso aí mesmo, porque realmente são velocidades impressionantes. Novamente, precisa? Não precisa, mas é legal. Olha, velho.
Olha só que beleza. Esse daqui tem uma capacidade de 2 TB, mas a Corsair tem modelos com mais armazenamento. Lembrando que 2 TB no nosso PC é só o SSD principal. Depois a gente vai preencher aqui todos esses slots. A gente tem lá mais 2 NVMe's de 4 TB. E depois a gente tem que arrumar o quê? Mais um de 4 TB, mais um. Aí vai ficar com 2, não sei fazer conta. Não, calma. 4, 8. 16. Talvez 30 TB. Isso se funcionar aqui 2 portas SATA com esse daqui que compartilha. Depois a gente testa para ver. Mas bora instalar esse SSD. Não posso esquecer de tirar essa proteção aqui. Vamos colocar aqui, ó. Cara, eu fico louco com isso. Eu fico da cara, fico filho da da minha cara. Porque olha isso aqui, ó. O MP700 Pro ficou ao contrário. Eu tenho um toque com isso. Nunca fica certinho, né? Sempre fica de ponta cabeça. Aliás, como vocês viram aqui, esse adesivinho que traz o nome não é só um adesivinho. Ele é um dissipador térmico. Por isso que muitas pessoas falam aqui no vídeo, às vezes, não, eu tiro esse negócio aí. Eu falo, não precisa tirar, porque isso aqui já é um dissipador. É claro que, como aqui a gente já vai ter um dissipador... Nossa, é pesado isso aí. Um dissipador extremamente robusto com resfriamento líquido, isso daqui só vai atrapalhar o nosso desempenho. Então eu tô tirando. Mas tá aí e também resolve o meu toque aí de não ter nada escrito ao contrário. Não tem parafusinho, é só encaixar aqui e tirar essa proteçãozinha aqui. Vou encaixar aqui e torcer para não vazar nada. Nossa, olha bem, encaixe disso. Que isso? Deve pesar quase 1 quilo, só essa pecinha aqui. Eu não tenho noção nenhuma de peso. Esse aqui eu tenho que apertar bem, porque eu tô com medo de vazar isso aqui, hein? E aqui também eu não vou acessar de novo tão cedo. Vamos agora para a memória RAM e mais uma vez temos aqui um kit da Corsair, olha só. Eles mandaram pra gente essa Vengeance RGB DDR5 QDIM com 48 GB de memória, dividido aí em 2 módulos e uma velocidade de 8.400 MHz ou Megatransfers, enfim. E são módulos muito bonitos. Aliás, uma curiosidade, essa linha... Nossa, velho, que é isso? Que memória bonita da porra. Olha isso, é a memória mais linda que eu já vi, ó. Olha esse efeito de luz. Esse PC tá ficando hein? Dizia eu que a curiosidade é que a primeira memória que eu usei aqui no Loop montando um PC, quando foi o meu primeiro PC, o Lianli, o TU 150, foram memórias Corsair Vengeance. Então essa linha aqui eu já conheço bem, ela tem RGB também, mas o que chama mais atenção é realmente esse efeito meio, sei lá, holográfico. Ó, dá pra ficar o dia inteiro olhando isso aqui, ó. Bora instalar. 48 GB em Dual Channel instalado aqui. Lembrando que a placa-mãe ela suporta até 256 GB a até 9.600 MHz, mas aí é com overclock. Eu vou encaixar de novo esse dissipador aqui. E fechar a tampa dos SSDs aqui. Agora isso aqui é uma coisa que não muda, né? 30 anos de informática e tá aí, ó, boa e velha bateria CR2032. Às vezes ela fica mais escondida, mas a ASRock não tem vergonha dessa pilha de relógio, não. E por fim, nesse preparo inicial, vamos instalar a nossa CPU. E a Intel mandou pra gente aqui nesse projeto um Intel Core Ultra 9, a arquitetura Arrow Lake. Já temos um vídeo aqui no canal sobre o Intel Core Ultra Series 2. E basicamente nós temos um desempenho levemente melhor do que a geração anterior, o 14900K, porém consumindo metade. Então é um passo para frente no consumo e na eficiência energética e não necessariamente no desempenho. Desempenho, eu digo que no dia a dia é praticamente a mesma coisa. Em jogos também não temos um ganho considerável, mas é uma CPU mais eficiente. E é a última CPU aí da Intel pra gente colocar aqui no mercado. Aliás, a Intel tá de CEO novo agora, hein? O Gelsinger rodou. Que será do futuro da Intel, hein? Vamos ver, porque a Lisa Su tá indo pras cabeças, hein? Os Ryzen nessa geração para jogos, para produtividade, ainda, né? Dependendo aí da aplicação e do uso. O 285K, o Intel Core Ultra 9, se sai melhor em alguns casos, mas o 9950X é muito bom da AMD e o 9950X 3D também. Mas hoje o papo é sobre Intel e olha essa caixa bonitona.
Pena que não vem mais aquele o wafer, eu ia falar. Waffle. É wafer ou waffle? É wafer, cara. Sempre vem waffle na minha cabeça. É gordo, né? Esse Will tá gordinho, é f***. Não vem mais aquele wafer de silício que vinha nas outras edições. Quando você compra o Intel Core Ultra 9, ao contrário do i9, né? Antigamente, vinha com... Isso aqui, ó. Tá aqui atrás. Vinha isso daqui na caixinha e aí a CPU vinha aqui dentro, né? Mas agora... eles não fazem mais esse brinde aqui, infelizmente. Pô, é tão legal. Aqui parece que tem um monte, mas são só 2. E a gente sabe que também tá rolando um esforço por parte das fabricantes, meio que estão sendo forçadas, na verdade, a reduzir a embalagem das CPUs, né? O tamanho da embalagem. Isso tá rolando lá na Europa, né? Lá a regulamentação força muito a barra das fabricantes e aí tá ficando cada vez menor. Inclusive, ó, papel reciclado aqui nesse hexágono aqui da Intel. E aí, olha lá, a CPU aqui atrás. Bonitinha essa apresentação também. Achei legal. E aqui a gente tem, ó, tem um adesivinho aqui, ó, Intel Core Ultra 9. Eita, mas o adesivo... Ih, mas aí não, né? Tem que ter outro adesivo aqui dentro. Ih, rapaz, o adesivo era pra estar aqui, ó. Pra eu tirar e pôr no PC, mas não, veio parar aqui, ó, nesse envelope aqui. Aí me f***, né? Como é que eu vou tirar isso aí? Ih, caramba, tá rasgando o papel. Caramba, é sempre esses adesivos dando dor de cabeça. Quando não é em notebook, é no PC. Aê, consegui tirar. Pô, tinha que estar aqui, ó. Aê, pronto. Agora sim, depois eu ponho no PC ou não também, né? Vou pôr no carro, na caranga do carro, do lado do adesivo da estância. Vamos abrir aqui a caixinha. Tá aqui o Intel Core Ultra 9. Lembrando que se você quiser saber tudo sobre essa CPU, sobre as novidades, a gente tem um vídeo aqui montando um PC com essa CPU e a gente fala sobre todos esses detalhes que eu resumi aqui agora, porém com benchmarks e muito mais informações. Mas depois eu vou mostrar um pouquinho do desempenho ao final desse vídeo. Se tudo der certo, né? Calma que a montagem tem chão ainda para terminar essa montagem. Vou instalar a CPU. E vamos ver o tamanho do salto aqui do socket. Atenção. Foi muito bom hoje não. Pronto, CPU instalada. Guarda isso aqui, ó. O PC em si já está montado. O essencial para ligar e testar já está aí, mas falta um passo muito importante que às vezes eu esqueço, mas hoje eu não vou esquecer. Aí. Ah, não saiu. Ah, ficou também. Os dois aqui embaixo, ó. Ficaram os dois. Putz. Vai ficar aqui porque eu vivo raspando a placa de vídeo nessa parte aqui, então vai ajudar. O que mais? Acabou? Eu tô virando um TikToker aqui agora. Vou apresentar o vídeo assim. O que vocês acham? E para finalizar a instalação dos componentes principais, nós temos aqui a GeForce RTX 5090, que sim, para quem não viu o nosso vídeo de unboxing dessa placa, vem nesse papelão reciclado aqui. Então é uma caixa feita aqui toda com papelão reciclado, mas é uma apresentação legal aqui dessa que é a 5090 mais bonita e mais compacta do mercado, na minha opinião. Adoraria ter uma 5090 branca, mas eu tô muito feliz da gente ter uma 5090 já aqui no canal. Então essa placa ela vai ser instalada aqui. Então agora a gente já consegue visualizar como está aqui a nossa montagem, gente. Olha que bonita essa memória RAM refletindo aqui, ó, quando eu mexo. Ó, olha o nível do Ray Tracing, cara. Essa montagem tá muito bonita nos detalhes. Eu acho que merece uma filmagem macro aqui, hein, desses detalhes depois. Mas eu só coloquei a placa de vídeo aqui pra gente visualizar e pra testar aqui, ó, esse Quick Release que a gente tem esse botãozinho ali. Olha que maravilha, funciona muito bem. Porque agora chegou a hora da parte mais legal desse vídeo, que é montar o nosso Custom Loop. Então eu vou colocar a placa-mãe no gabinete e aí eu vou estudar qual é a melhor forma de montar esse loop.
E aí depois a gente complementa com a fonte. É fonte, amigo? Segundo dia. E lá vamos nós. Tirei a placa-mãe aqui, porque eu preciso contar pra vocês o que tá rolando e uma mudança que eu decidi fazer aqui na montagem, que vai ser meio polêmica. Eu sei que muita gente vai comentar sem nem assistir o vídeo, mas eu vou contar pra vocês. Eu passei os últimos 2 dias, desde o último ponto aqui da gravação, nesse último corte, fazendo planejamento do Custom Loop. Isso envolve desenhar os tubos, né, fazer as medidas, como é que vai ser as passagens, é desenhar um encanamento. E aí a gente tem que ir lá, aquecer o tubo, fazer as curvinhas, aí não dá certo, volta, faz de novo, testa, não fica legal, falta um conector, falta uma emenda, enfim. Foi um processo difícil, mas eu aprendi bastante dessa vez e tô gostando do resultado. Porém, pensando na estética desse gabinete, eu tomei uma decisão que vai ser meio polêmica. Eu sei que muita gente vai olhar de longe e falar: "Ixi, tá montado errado esse PC". Eu decidi, paz, meus senhores, colocar a placa de vídeo não nesse slot principal aqui, mas sim nesse slot secundário, esse outro PC Express que tá no meio aqui dos dois. Eu queria colocar aqui no último, na verdade, mas não dá por 2 motivos. E por que eu tô fazendo isso? Porque aqui no gabinete, na hora que eu colocar a placa de vídeo, nesse The Tower 600, eu teria que tirar essa base aqui para comportar a placa de vídeo e ia ficar um vazio aqui. Ia ficar todos os componentes do lado direito, um Custom Loop espremido aqui com todos os tubos e um espaço vazio do outro lado. Isso estava me incomodando porque um dos meus objetivos é fazer um PC bonito nesse vídeo, não apenas funcional. Então eu tomei essa decisão de instalar a placa de vídeo aqui nesse slot. E vamos falar um pouquinho sobre slots PCI Express, porque eu acho que esse conhecimento vai ser útil para muita gente que está pensando em montar. Tem problema você não usar o slot principal? Não tem. Mas você pode perder desempenho. Então, para entender por que eu fiz isso, eu preciso explicar rapidinho como funcionam os slots PCI Express, as linhas, a banda e como isso pode ou não afetar o desempenho de uma placa de vídeo, por exemplo. Nesse caso aqui, o que nós temos são 2 slots PCI Express 5.0. Então, o primeiro aqui, ele é 5.0, esse daqui também é 5.0 e esse daqui é 4.0. Porém, esse slot aqui é X16, esse daqui é X8 e esse daqui é X4. Esse X representa as linhas ou lanes PCI Express. Então, X16, 16 linhas é a porta operando aí na capacidade máxima do protocolo PCI Express 5.0, 4.0 ou 3.0. Então, a gente tem a versão do PCI Express e as linhas, que eu não costumo comentar muito. Esse primeiro slot aqui costuma trazer sempre 16 linhas, que é o melhor para a placa de vídeo para não perder nenhum desempenho. Quando eu vou para o segundo aqui, ainda é PCI Express 5.0, mas é X8, então vai cair pela metade. Então, tecnicamente, eu vou reduzir um pouquinho o desempenho da 5090, mas é insignificante essa diferença, ainda mais para o propósito dessa máquina, que é processamento de vídeo, processamento gráfico, não é jogos. Para entender como isso tudo acontece, olha essa tabela aí da banda do protocolo PCI Express. PCI Express 3.0, PCI Express 4.0 e PCI Express 5.0. O que interessa aqui é PCI Express 4.0 e 5.0. E percebam como do 4 para o 5 a gente dobra a banda. Então, um slot que é PCI Express 5.0 X8 tem a mesma velocidade de um slot que era PCI Express 4.0 X16. E já foi testado e comprovado por pessoas que são muito mais especializadas do que eu, que uma RTX 5090 perde de 1 a 4% de desempenho quando ela roda em PCI Express 4.0 X16. Então, dependendo do jogo, perde de 1 a 4%, mas a nossa história aqui é outra, processamento gráfico, então não vai mudar quase nada. Isso no PCI Express 4 em 16x, esse foi o comparativo, né? 16x, PCI Express 4 contra 5, mas PCI Express 5.0 em 8x é igual o 4 16x. Então, efetivamente, a gente vai perder de 1 a 4% de desempenho em jogos nessa montagem, mas como o propósito dessa máquina não é nem ser um PC gamer, e também não é a placa que vai ficar aqui depois, eu vou matar de 1 a 4% de desempenho nessa placa aqui nos jogos, que representa, sei lá, 1 a 3 quadros por segundo, dependendo do jogo.
E assim, a gente tá montando o PC aqui com a 5090, mas seria um desperdício usar essa placa só para essas atividades, que até uma placa da série 40, uma 4070, daria conta da demanda que a gente vai trabalhar. Porque aqui a gente tá querendo montar o PC mais potente, né? Ver até onde a gente consegue chegar, mas depois a gente deve trocar por uma placa como essa daqui. Essa daqui é uma GeForce RTX 5070 Ti da MSI, modelo Gaming X deles, que é muito bonita, inclusive tem o dragão holográfico aqui atrás, olha lá que legal, que a gente está preparando um conteúdo sobre ela também, e ela daria conta dessas tarefas aí que a gente tem que executar aqui nessa máquina. A gente quer colocar uma série 50 porque os encoders NVENC melhoraram em relação à geração anterior. Na 5090 a gente tem 3 encoders. Isso representa uma melhoria na qualidade da imagem. Nem sempre é perceptível, mas a gente quer sempre fazer o máximo possível para entregar a melhor qualidade para vocês, tanto em vídeo quanto em lives, por isso a gente investe aí nesses equipamentos para ter a melhor qualidade no processamento. E por fim, só para encerrar esse bloco sobre PCI Express, essa diferença de desempenho acontece só na 5090. Da 5080 para baixo, não faz a menor diferença se está em PCI Express 5.0 x16 ou x8, ou se está em PCI Express 5.0 x16 ou PCI Express 4.0 x16. Então, é isso. Só para explicar, porque eu sei que a galera vai comentar, que vai pular essa parte do vídeo, vai lá pro final ver a montagem feita, e aí, por favor, respondam essas pessoas com o trecho aqui do vídeo, tá? Os capítulos estão aí embaixo. Dito isso, bora pra montagem, e essa montagem, ela é desafiadora. O Custom Loop é 2 ou 3 vezes mais difícil do que toda a montagem que eu tenho que fazer aqui nesse gabinete. E também, quando eu montar o Custom Loop, eu não vou ter acesso a nada que tá aqui no gabinete, porque vai ficar fixo aqui, né? Então, eu já preciso colocar tudo que eu tenho para colocar na placa-mãe agora, não posso esquecer nada e já deixar os cabos passados também. Então, deixa eu organizar minha baguncinha aqui. Já, inclusive, andei testando algumas peças do Custom Loop, que eu já vou mostrar aqui para vocês. E nesse PC, como prometido, nós temos muitos teras de SSD. Eu já coloquei um SSD com 2 tera. Então, vamos colocar aqui, ó, mais 4 tera, mais 4 tera, mais 4 tera, mais 4 tera. Ó, 40.096 GB nesse último. Mais 16 tera de SSDs NVMe. Vamos ocupar 5 slots aqui nessa placa-mãe, que é o máximo que eu consigo, porque se eu colocar um SSD nesse slot aqui em cima, que fica do lado da memória RAM, sempre tem dificuldade em abrir ele aqui. Se eu colocar um SSD nesse slot aqui, aí é os PCI Express. Aí reduz a velocidade porque compartilha as linhas ali. Então esse aqui não vai ser usado, mas vamos encher os outros. Prontinho, eu coloquei 3 Kingston Fury Renegade e um KC3000 da Kingston, que são SSDs que estavam em outros projetos que a gente montou aqui no canal e agora eu estou centralizando aqui. Então essas peças não são novas, inclusive algumas delas estavam no Tower 500, que a gente está fazendo o upgrade, né, trazendo o armazenamento que estava lá, mas agora não vamos mais usar SSDs SATA, até porque quando eu coloco um SSD nesse slotzinho aqui, ele já pega a banda que iria aí para os SATAs. Então esse último aí tá meio que trapaceando, compartilhando o protocolo. Agora, a última peça que eu já preciso deixar instalado aqui nessa placa-mãe é o bloco de resfriamento da CPU. E aqui a gente vai usar o Pacific MX2 Ultra, um bloco de resfriamento para a CPU da Thermaltake, que traz uma telinha LCD e a gente já vai montar e deixar ele posicionadinho aqui em cima. E esse é o MX2 Ultra. Ele tem essa base aqui translúcida, né? Transparente aqui para a gente poder ver o líquido em movimento, e na parte de cima a telinha LCD redonda. Do lado nós temos aqui um conector USB tipo C, para o USB tipo C não, micro USB, parado no tempo esse negócio, para a gente poder controlar aqui a telinha dele. E aqui é onde a gente conecta aí os fittings para os tubos do water cooler. Aqui desse lado já tem um fitting encaixado que eu esqueci de tirar, né? Passou batido aqui. Desculpe, foram 2 dias difíceis aqui planejando essa montagem. Agora sim, ó, sem o fitting, né? Aqui que a gente encaixa aí os fittings para entrar com os tubos. E aqui nós temos apenas um pequeno reservatório por onde a água vai passando e vai resfriando aqui a CPU. Deixa eu já tirar esse avisão aqui, ó, porque, ó. Sou burro, já esqueci uma vez, então sempre que eu vejo isso eu tenho que tirar rapidinho. Então tira, warning gigante. Aê.
E hoje é dia de maldade, hoje eu tô me sentindo com sorte. Hoje a gente vai usar metal líquido. Olha aí, tenho aqui o TG60, que é um composto de liquid metal que promete uma redução de temperatura em relação à pasta térmica convencional. Segundo a Thermaltake, até 7 graus a menos, ainda mais usando um sistema custom loop. Um bom candidato aí a testar um overclock mais avançado depois que a gente terminar a montagem. Isso porque o metal líquido conduz muito mais calor do que uma pasta térmica convencional. Esse daqui são 52 watts por mK, enquanto uma pasta térmica convencional conduz aí em torno de 8 a 12 watts por metro Kelvin. Porém, é mais complicado trabalhar com isso daqui, porque, ao contrário da pasta térmica, isso daqui conduz eletricidade. Então, na hora da aplicação, se vazar um pouquinho aqui pro lado e escorrer ali do lado, já era. Queima a CPU, queima a placa-mãe, todo o rolê. Fora que precisa de uma manutenção aí de tempos em tempos. Então, reduz a temperatura, mas dá um pouquinho mais de dor de cabeça. Que nem o custom loop que a gente tá fazendo aqui hoje. Hoje a gente... Tô atrevido, né? Metal líquido. Como é que eu vou aplicar essa porra? E o mais eficiente para usar um metal líquido seria fazer um delete, que é tirar essa tampinha protetora aqui da CPU, expor o die e colocar em cima do die ali da CPU, para a gente ter nenhuma obstrução entre a CPU em si e o metal líquido para conduzir o máximo de calor possível. Mas fazer um delete, eu não sei. E a própria Thermaltake, lá no site deles, eles mostram isso daqui sendo feito sem o delete. Então eu imagino que eles tenham testado com o delete, sem o delete, e eu acho que não dá uma diferença tão alta para o consumidor convencional, não o overclocker, o entusiasta, a ponto de você querer arriscar zoar a CPU. Porque com o delete, nossa, se escorregar um pouquinho a mais, já era a CPU. R$5.000 no lixo. Vamos lá, vamos desbravar o metal líquido aqui. E tem um kitzinho para poder trabalhar com esse negócio. Tem um aplicador especial, tem algumas hastes de algodão aqui para poder ajudar na aplicação. Temos que limpar as bases, tanto do bloco quanto da CPU, e fazer a aplicação com muito calma. Mas como eu tô com o na mão, eu ainda vou fazer uma proteção aqui em volta. Já limpei a superfície aqui e fiz uma moldura aqui para garantir que não vai para o lugar errado o metal líquido. Então, vamos abrir com muito cuidado isso aqui, longe da placa, inclusive. Olha, velho, metal líquido mesmo. Esse metal líquido, ele fica líquido a partir de 3 graus. Então, se você botar no freezer, ele vira sólido de novo. E aí, ó como é o bico desse aplicador. É uma agulha para você ter muito mais precisão. Então, nada de fazer cocôzinho de pasta térmica aqui hoje, não. Olha a bolinha que saiu, velho. Olha que bonito aqui. Olha aqui. É metal, velho. Olha, é a primeira vez que eu tô fazendo uma aplicação de metal líquido. Então, você faz assim, ó. Você põe... Ó, a bolinha vai crescendo, ó. Ixi, que eu já pus muito, hein? Eu rolei aqui, vai queimar tudo, caralho. Então, a gente faz uma bolinha como essa e depois a gente vai aplicando aqui, ó, em torno da CPU. Vai cobrindo aqui, espalhando. Porque eu não posso deixar... vazar para fora quando a gente colocar a base, né? Então eu tenho que fazer todo um esqueminha aqui, ó. Então eu preciso ir espalhando todo o metal líquido aqui em cima da CPU de forma uniforme. Olha que engraçado como ele reage em qualquer ponto que eu coloco. A gente vê toda a superfície. A piscininha de metal. E o medo de pingar uma gotinha para fora. Geralmente eu fico zoando aqui, mas hoje eu tô realmente com a mão aqui. Tô conferindo aqui, ó, acho que eu fiz tudo certo. Eu vou tirar um pouquinho só pra garantir, eu tô com medo de escorrer. Porque aqui, ao contrário de pasta térmica, existe sim excesso. 2 horas depois... É curioso porque quando a gente não conhece o material, a gente não tem muita noção. Eu tinha colocado muito, mas aí eu fui tirando o excesso, limpando, inclusive usei as bordinhas aqui que eu fiz, né, com fita de tecido para limpar, para tirar um pouco do excesso. Agora vamos remover a bordinha aqui. Muito cuidado. E como vocês podem ver, eu deixei ainda uma bordinha aí de margem de erro. Não está cobrindo 100% da CPU, para ter um pouquinho de espaço caso eu precise
espalhar um pouquinho de excesso que pode ter ficado aí. E para a instalação do bloco, a gente tem essa base tradicional que vai atrás aqui da placa-mãe. Ela é para socket LGA 1700, mas funciona aqui no 1851 também. E aí eu tenho alguns suportes para colocar atrás e prender os parafusos. Então, bora lá. Hora da verdade agora, hein? É agora que eu tô fazendo tudo dar certo, eu tô jogando muito dinheiro no lixo. Foi. Ter pensado nisso antes, hein? Consegue segurar? Por 2 horas? A ponta da CPU tá seca ainda, então tá tudo certo. Bom, eu não mostrei aqui, mas fora isso, na caixinha desse bloco a gente tem as outras peças, outros encaixes e o cabinho que a gente vai usar aqui para conectar direto na porta USB da placa-mãe. Ah, e tinha a pasta térmica aqui, inclusive, ó, que era muito mais fácil de colocar, era só fazer e colocar. Bom, para a gente testar então, vamos colocar aqui a nossa fonte e hoje nós temos uma Tough Power branca, a GF A3 Snow, que a Thermaltake mandou aí junto com esse kit completo aqui para o nosso Custom Loop. Então vamos colocar essa fonte modular aqui no PC. E eu começo já toda a montagem agora, porque eu preciso deixar tudo pronto antes de instalar o Custom Loop. E aqui no Loop nós temos várias fontes da Thermaltake, são fontes muito boas. Essa daqui tem certificação 80 Plus Gold, 10 anos de garantia, capacitores japoneses e essa potência de 1050 watts, que é o mínimo necessário para uma 5090, né? Mas é muito diferente a forma como uma placa de vídeo se comporta quando você está jogando ou quando você está trabalhando com ela, né? Tem variações no consumo. Ou quando você está minerando criptomoeda. Me lembra a época de mineração de Ethereum, que eu fiz um experimento aqui que eu derreti vários cabos de fonte. Então vamos ligar, puxar os cabos que a gente vai usar aqui. Hora da verdade aqui, hein? Eu vou ligar primeiro sem a placa de vídeo, porque se der ruim que não queime a 5090. E vamos lá. Ok, atenção. Ó, tem um LEDzinho RGB bonito aqui. Não tinha visto ela ligada ainda. Atenção. Acendeu a memória. Acendeu o display. Tá tudo bem. Vamos colocar a placa de vídeo aqui. Agora ligando com a placa de vídeo. Tudo acendeu. Os LEDs da placa de vídeo também. Deu vídeo. Teclado não encontrado. Pressiona F1 para continuar. Vou ligar um teclado aqui já com um adaptador USB tipo C, que eu esqueci, né? Que é só USB tipo C nessa placa. Será que foi uma boa ideia isso? Aê! Eita, que a CPU tá com 100 graus. Esfria esse negócio. Você não ligou o Water Cooler Custom aqui. 101 graus. Joga um ventinho aí, ó. Aí, ó lá, baixou 10 graus. Porra, eu transformei um bloco de water cooler em um air cooler aqui com um soprador, que tem um link na descrição desse soprador. Mas rapidinho aqui só pra gente ver, subiu tudo. A memória RAM tá certinha aqui, ó, os dois módulos de 24 GB, Intel Core Ultra 9 285K e todos os nossos SSDs aqui, ó. Kingston pra lá, Kingston pra cá. Eita, 103 graus, desliga esse negócio. Mas calma que não queima, se chegar em 105 graus ela corta, então não é indicado fazer o que eu tô fazendo aqui, mas tecnicamente não é pra acontecer nenhum problema. Então deu tudo certo, que alívio. É mais ou menos, né? Aqui uma mensagem do futuro. Eu achei que tinha ficado bom, mas durante os testes não segurou a temperatura, aí a gente voltou e depois preencheu essa área que estava faltando e colocou mais metal líquido ainda. Então, ok, lição aprendida. Bora começar a nossa montagem, mas não acredito nisso. Faltou um negócio aqui. Quase foi assim pro gabinete. Mas eu aproveito para mostrar como é a parte traseira aqui dessa placa-mãe, que eu não mostrei antes. Ó. Ela tem essa chapa toda aqui, ó. Olha que beleza. É muito bonita. Cheio de engrenagem, né? Que é da linha Taishi aí, da ASRock. Agora sim, bora montar.
tirando essa peça aqui, a gente tem o compartimento de baixo, onde vai ficar a fonte, e também tem um espaço aqui para a gente colocar um fan de 120 ou 140 milímetros. E a gente vai usar aqui nessa montagem também 3 daqueles Swafan EX da Thermaltake, tem um vídeo deles aqui no canal. Fãs que não só são magnéticos, como as pás são intercambiáveis também. Inclusive, aqui eles já estão na configuração reversa. Eu vou usar 2 em cima e 1 aqui embaixo. Agora eu vou trocar os 2 fãs que já vieram com o gabinete na tampa superior por esses 2 Swafan EX aqui. Apenas porque esses que vieram com o gabinete não tem RGB. Eu acho legal do ponto de vista da estética a gente ter uma luz em cima para poder personalizar aí a visualização dos componentes. E tem um bônus de usar esse Swafan aqui em cima, porque eu não preciso deixar cabo sobrando. Na hora que for puxar ele aqui, ó, vou abrir para ter um acesso, só desconectar o ímã aqui, ó. Acessa, depois põe de volta e pronto. Tá encaixado. Bora instalar nossa placa de captura e hoje eu tenho aqui, ó, uma Canlink Pro que a Elgato mandou pra gente para incluir nesse projeto. E essa placa aqui, ela tem 4 entradas HDMI e ela trabalha com sinais de até 4K a 30 quadros por segundo em cada uma das 4 portas. Ou, se você reduzir um pouquinho a resolução, 1440p, 60 quadros por segundo. Então, uma placa de captura muito bacana, que a gente já usa por aqui. A gente usa essa e uma da Blackmagic, que também é muito legal. Mas essa aqui tem um acabamento um pouquinho mais bonito, se me permitem. Porém, ela tem um probleminha que, quando perde o sinal, parece um Elgato gigante na tela. A Blackmagic lida um pouco melhor com isso, porque ela congela o último frame. É mais profissional, digamos assim. Mas olha só, essa aqui também funciona muito bem. A gente usa bastante aqui em outra máquina do estúdio, que tem uma placa dessa. Então, vem aqui a plaquinha Canlink 4K. E como a gente vai usar Canlink USB também, é legal todas as placas serem aí da mesma fabricante, para a gente não ter diferença na conversão do sinal quando entra pro HDMI, porque isso vai deixando a gente meio louco. Tipo, as 2 câmeras estão setadas iguais, mas entra no PC diferente, porque as placas são diferentes. Vem aqui também um adesivinho metálico aqui, ó, da Elgato, para você colar na caranga, se você quiser. E vamos colocar essa... Olha aí, essa placa bonita, hein? Aqui atrás ela fica exposta, mas é mais bonito que o PCB de PC Chips da Blackmagic. E vamos começar a polêmica, porque ela vai ficar aqui, ó, onde normalmente fica a placa de vídeo. Eu já expliquei o porquê. Bora pôr a placa de vídeo, ó, que vai ficar encaixadinha aqui. No segundo slot, PC Express. E o cabinho de energia aqui. Branco na placa de vídeo preta. Ai, que ódio. Tá aí, the treta has been planted. A placa de vídeo lá no segundo slot PC Express. Eu já expliquei o porquê dessa decisão. A gente vai perder um slot PC Express no fim, apesar de eu ter comentado que eu queria usar os 2, mas a gente pode usar uma placa de captura USB também, para a gente poder fazer um custom loop bem bonito aqui hoje. Mas eu não tô gostando nem desse cabo branco aqui da placa de vídeo, nem disso aqui que aconteceu aqui, ó, com o cabo da placa-mãe. Tá feio isso aqui. Depois eu vou ver se eu arrumo. E chegamos na parte mais desafiadora desse vídeo, o Custom Loop, o sistema de resfriamento líquido personalizado. Para quem não conhece, vamos começar do básico. Um Custom Loop ele é um sistema que você mesmo monta os tubos e basicamente nós temos alguns elementos básicos, como por exemplo, o bloco da CPU, do resfriamento aqui da CPU. Nessa montagem nós temos na placa-mãe também e também poderia ter na placa de vídeo, se ela fosse blocada, né? Se ela já fosse pronta com um dissipador e um reservatório para receber a passagem ali do líquido. Além desses blocos para resfriar os componentes, nós temos também o radiador, e aqui eu vou usar um radiador de 360 milímetros. Era 240, mas eu mudei no meio do caminho, a gente vai colocar um de 360. E a gente tem também um reservatório e a bomba, que no caso aqui
é o mesmo produto, né? Um produto que tem um reservatório e a bomba integrada. E aí tem vários tipos de reservatórios também. Você tem reservatório que fica na lateral, transparente, parece um radiador. Você tem bombas também separadas do reservatório, ou essa combinação aqui que a gente vai usar hoje. Aliás, essa daqui é a Pacific PR12 D5 Plus, que eu mostrei aqui no começo do vídeo, que também traz iluminação, ó lá, tem um RGBzinho ali. Então vem o reservatório com a bomba integrada, um controlador e alguns suportes também que eu não vou usar, porque eu quero deixar uma montagem mais minimalista, eu não quero ficar pendurando um monte de suporte aqui, então eu vou aprender de outro jeito aqui. E aí nós temos muitos acessórios para montar o Custom Loop, como por exemplo essa telinha aqui que é a Pacific TF2, que traz 2 sensores, monitora a temperatura do líquido e também o fluxo do líquido e exibe, né, nessa telinha quadradinha pequenininha, com alguns controles físicos aqui também. Então ela opera de forma independente, é só colocar alimentação. A gente tem os fittings, que são as pontas que vão em cada tubo, e aí cada fitting é essa pecinha aqui. E também os tubos. Aqui a gente está usando esses tubos aqui da própria Thermaltake, feitos aí com PETG, material, né? Tipo um plástico mais maleável, digamos assim. E esse kit aqui vem 4 tubos. Para fazer toda a montagem desenhada do jeito que eu queria, gastei uns 5 tubos, né? Teve bastante tentativa e erro. É um processo. E a gente já tinha aqui um kit de ferramentas da Thermaltake também para poder trabalhar esses tubos. Então a gente tem ferramentas para fazer as curvas em vários ângulos, 90 graus, 135, 180, 360. Temos aqui um cortador de tubos, que eu acho que é a ferramenta mais importante para mim. Os ângulos até dá para fazer manualmente, mas ter uma ferramenta específica para cortar o tubo é bom. Tem essa ferramenta aqui que dá uma lixada na parte interna e na parte externa dos tubos para a gente encaixar certinho. E esse tubo de borracha aqui para ajudar a fazer as curvas. Você vai precisar também de um soprador térmico para poder aquecer o tubo. E aí funciona mais ou menos assim, você faz o desenho do tubo que você quiser. Aqui tem alguns desenhos que eu fiz aí enquanto eu estava rascunhando aqui o projeto. Eu não sou muito bom de fazer um desenho, eu vou tentando, colocando, posicionando a borracha, um tubo maleável ali para entender o que eu quero fazer e aí depois eu executo. E eu tive uma curva de aprendizado porque lá atrás, quando a gente fez o primeiro, o The Tower 500, foi mais o Tejada que fez os tubos, né? Eu fui opinando ali, mas dessa vez fui eu que aprendi e coloquei a mão na massa. E agora eu não... Modéstia à parte, eu acho que eu sei fazer custom loop. E depois que a gente desenha o tubo, a gente encaixa esses fittings. Eles têm 4 pecinhas, né? A gente tem uma borrachinha, 2 pecinhas externas e a outra que vai no componente, direto no componente para fazer o encaixe. Então, começo colocando essa parte aqui, depois eu coloco a borrachinha, aí eu coloco essa pontinha aqui com a área que tem uma aberturinha aqui para a borrachinha. Olha lá, fecho aqui. E aí é só rosquear no componente e aí ele já dá uma pressão com as borrachinhas para evitar vazamentos, o que é uma etapa muito importante. Aí você coloca dos 2 lados e vai encaixando ali dentro. E o tubo, depois de pronto, ó, ele é bem rígido, você não consegue mexer. Dá para arrumar. Se você errar na curva, dá para você aquecer de novo, vai ficando mais difícil, mas dá para fazer. E aqui dá para ver a minha curva de aprendizado, porque se você esquentar muito, ó, faz bolhas aqui no tubo, ó lá, cheio de bolhas. Esse aqui ficou horrível. Se você não usar a borracha da forma adequada, deforma o tubo, ó, fica uma marquinha como ficou aqui. E aproveitando que eu acabei de fazer um curso expresso e aprender isso, eu quero mostrar para vocês a minha técnica e passar algumas dicas aí para quem quiser se aventurar também. E se você não tem muita habilidade e acha que não vai conseguir, existem acessórios como essas cantoneiras aqui, ó, 90 graus, que você pode colocar para fazer as curvas no Custom Loop, né? Então você vai montando e sempre que tiver uma curva, você coloca um acessório como esse, aí você só tem que cortar as peças retas. Isso facilita bastante a montagem de um Custom Loop, mas eu fui pela parte mais desafiadora. Vou mostrar como é que eu fiz. Um pré-requisito essencial nesse processo é paciência. Você tem que ter muita paciência, você tem que fazer com calma, não dá para correr. E também tomar cuidado para não encostar no soprador, que eu encostei aqui, ó, e o meu dedo aqui na segunda parte da gravação já tá queimado, ó lá. Acontece. Primeiro a gente passa o tubo de borracha aqui, ó,
para ele não perder o formato cilíndrico do tubo e não deformar quando você estiver fazendo as curvas. E aí você liga o soprador, pega uma distância aqui, ó, para mim é mais ou menos a distância da minha mão aqui, e vai girando ele, deixando o tubo aquecer. O tubo precisa aquecer de uma forma uniforme. Se uma parte do tubo não aquecer, ele não vai fazer a curva. Então, às vezes, você está aquecendo, tá indo, não vai, de repente, opa, amoleceu tudo, porque faltava um pedacinho, e aí, finalmente, esse pedacinho foi aquecido. No começo, quando eu estava aprendendo, eu montei um suporte, parecia uma churrasqueira para ir girando o tubo. Mas depois que eu fui pegando o jeito, aí eu fui fazendo manualmente mesmo. Você põe a mão aqui para sentir o calor, se está centralizado. Não pode deixar muito perto e nem parado por muito tempo, senão faz bolha. Mas assim, em questão de 30 segundos a 1 minuto, dependendo do quão rápido você está fazendo o processo, você já consegue deixar ele maleável. Começou a ficar maleável já. Vou aproximar um pouquinho aqui para acelerar só. Com cuidado para não fazer bolha. Olha lá, agora já está, opa, já está entortando. Eu acho que o maior conselho que eu tenho para dar é: não precisa correr, não precisa fazer rápido. No começo eu queria esquentar, já colocar aqui na peça, fazer a curva. Não precisa, vai deixando ele maleável. Garante que você está esquentando não só o centro da curva, mas também dos lados, para não ficar nenhuma marca. Aí, ó, está ficando bem flexível aqui. Aí é só desliga o soprador, cuidado para não encostar nele, e faz a sua curva. Aqui ele tá ficando uma marquinha ali do lado. Então, quando você segura aqui, dá para você ir amolecer um pouquinho a parte que faltou, só para não ficar a marcação. Vou dar uma aquecidinha aqui no restante também, porque eu não peguei muito para fora da curva. E esse é o segredo, você pode ir manipulando o tubo mesmo quando você está mexendo e fazendo a curva. É para isso que serve essa borrachinha aqui dentro. Então, beleza, aqui já está ok. Quero fazer essa curva mais fechadinha. Eu vou segurar aqui, ó. E aí você espera esfriar. Você pode usar as peças também depois para conferir, mas eu usei muito a minha mesa de corte aqui, ó, para garantir o ângulo 90 graus certinho. Vai ajustando aqui, beleza. Nem sempre ele precisa ser 90 graus, né? Vai depender realmente dos caminhos do tubo ali dentro. Mas aqui, beleza, tá mais ou menos 90 graus. Está começando a ficar rígido. Eu vou conferir na pecinha aqui, ó. Coloco aqui, beleza, 90 graus. Segurar um pouquinho. Não tive muita sorte com essa peça. Algumas curvas que eu tava fazendo, depois elas mudavam, ficavam meio diferentes. Então, eu confio muito no meu olhômetro para ver se está 90 graus. Tenho toque, se tá fora do ângulo já me incomoda. E também dá para vir aqui com ele e dar uma moldadinha, dar uma ajustadinha, dar uma conferida. O ideal é você tirar todas as medidas, fazer todo o desenho e aí ir lá e executar. Mas sempre precisa testar, encaixar, ajustar alguma coisa. Depois que a curva tá feita, ó, só puxar aqui a borracha e tá aí, ó, o nosso tubo curvadinho. Ficou 90% esse que eu fiz agora. Aqui em cima ainda ficou uma marquinha que daria para tirar aquecendo novamente. Mas esse é o processo e durante 2 dias eu fiquei fazendo só isso aqui no loop e aí eu fabriquei as nossas pecinhas que a gente vai usar. Tá aí, essas são as peças que eu montei aqui para o nosso Custom Loop. Algumas são fáceis, que nessa aqui é só uma curva 90 graus. Outras são mais difíceis, porque a gente tem 2 curvas em sequência, né? Faz uma 90 graus, depois faz uma para cá. Ou virar uma peça meio 3D. Algumas são uma desgraça de fazer, porque quando você tem uma curva 90 graus só, depois você vai cortando as pontinhas para acertar a medida. Mas quando você tem mais de uma curva, como essa daqui, ó, tem uma curva 90 graus, depois ela tem uma para cá, depois ela volta mais uma 90 graus, depois tem mais uma. 4 curvas é muito difícil de acertar as medidas, mas eu acho que eu consegui, hein? E aí tem pecinhas como essa aqui que parecem muito simples, mas fazer desse jeitinho aqui e não apenas um U é difícil também. Tudo é uma questão de prática, então se você tem medo de Custom Loop, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porque eu aprendi e não é tão difícil assim. Compra muitos tubos, esse é o segredo. Também pode comprar tubos flexíveis, que aí não tem que fazer tudo isso, mas aí acho que não tem tanta graça. Compra um AIO, um All-in-One e já era. Então bora começar a montagem do nosso Custom Loop, finalmente. Eu vou começar aqui, ó, destruindo esse molex aqui, que eu preciso passar ele pelo gabinete ali. Mas eu emendo, vocês vão entender por quê.
Vamos usar nesse projeto o Soafane X12 também, no radiador. Gosto disso, uma conexão só para os 3 fãs é uma maravilha. Não tem nada mais satisfatório que isso aqui, ó. Também vamos colocar hastes reversas aqui nele. O parafuso podia ser branco, né? E eu sei, o radiador ele poderia ser branco, mas tem que ter alguma coisinha pra gente melhorar depois, né? A placa de vídeo também, né? Esse aqui também, né? Depois. Conferir se os fãs e os RGBs estão ligando. Porra, não ligou nenhum. Por que será, né? Pronto! Tudo acendeu nesse arco-íris, mas... Oh, vai ficar bonito, hein? Vai ficar bonito! E para finalizar, a minha ideia do Custom Loop. Eu vi muitas montagens do Tower 600 com um reservatório como esse posicionado aqui, que é o local ideal, né? Aqui no centro, é onde você montaria normalmente. Só que aí fica na frente da memória, fica na frente do bloco da CPU e fica tudo meio apertado aqui, os tubinhos. Eu queria fazer um encanamento, por isso que eu fiz peças grandes, como essa daqui ou essa daqui. Então a minha ideia é um pouco diferente. Vou colocar o reservatório aqui mais para esse lado do gabinete e aí a gente vai ter um tubo saindo daqui para entrar na CPU. Ele vem, ele dá a volta, ele desce, ele entra no bloco da CPU. Da CPU vai para a placa-mãe. Da placa-mãe vem para o radiador, do radiador volta aqui para o reservatório. Então bora montar, vamos ver se vai dar certo. E tá aí, um Custom Loop mais elaborado do que o da última vez. Eu que fiz. Vocês gostaram? Tem que ver ele funcionando ainda. Mas antes de testar, no The Tower 500 eu fui corajoso. Eu testei já com o líquido. Aí a Thermaltake viu isso e falou, não, peraí, tem uma ferramenta para isso, né, filho? Pra você testar se vai ter vazamento ou não. Aqui, ó, essa daqui, ó. Olha que beleza aqui, ó. Pacific Leak Tester. Nada mais era que uma bombinha de ar, tipo essas de bicicleta aí, ó, que a gente coloca ali e dá uma pressurizada no loop. E aí, se ficar tudo certinho, não vazar ar, não vai vazar líquido. Ih, não tá pegando pressão, hein? Descobri onde é o problema aqui. Algo não está certo aqui. Um momentinho. Não é pressão, tá tudo no talo. Terceiro dia. Ai, meu Deus, mais um dia se passou e vocês que estão assistindo jamais adivinhariam onde estava o problema, onde estava vazando a pressão no meu Custom Loop. Aliás, passou mais um dia e eu levei literalmente um dia para identificar o problema. Pelo menos eu aprendi como se identifica problemas em Custom Loop. Eu tive que ir isolando todos os tubos aqui. Então comecei primeiro com o reservatório, a bomba, beleza, pega a pressão, aí faz o primeiro tubo. Usei essa pecinha aqui para ir fechando as pontinhas, isolando cada segmento do Custom Loop, e aí eu consegui identificar onde estava o problema. Então até aqui estava ok, reservatório ok, esse daqui estava ok, esse daqui estava ok. Aí quando chegou aqui na placa-mãe, probleminha. Tava vazando na conexão da placa-mãe, da CPU para a placa-mãe. E eu não sabia muito bem por quê. Eu refiz os tubos, achando que o problema eram os meus tubos, mas não era. E aí quando eu tirei essa peça, esse dissipador do SSD para inspecionar mais de perto, eu percebi isso daí, olha só. Não tem espaço suficiente para o fitting. Ele estava raspando ali no dissipador e não encaixava completamente, não fechava a conexão. Eu falei, meu Deus, é cada uma, né, velho? A outra placa-mãe, o bagulho causava corrosão. Essa daqui não encaixa o fitting. Porra, isso porque parece que essa placa da ASRock foi feita pensada nos fittings, no kit de Custom Loop da EK e não da Thermaltake. Ele é um pouquinho menor, o da Thermaltake ele é um pouco mais robusto, mas nada que uma lixadinha ali no alumínio não resolva. Então eu dei uma raspadinha ali e aí abri esse espacinho e aí encaixou. E agora
Tá tudo aqui. Era ali o problema. O resto estava tudo aqui, estava tudo 100% desde o começo. E agora sim, quando eu testo aqui, ó, na nossa bombinha aqui de pressão. Olha lá. Vou encher aqui um pouquinho, deixar no verdinho. Olha lá, não cai. Então temos aí o Custom Loop pressurizado adequadamente. Eu deixei ele por mais de 1 hora assim, não caiu a pressão, então não tá vazando ar e não vai vazar o líquido. Então podemos avançar para a próxima fase. E hoje eu tenho aqui 2 líquidos aqui para o resfriamento. Um é azul e o outro é transparente, porque eu quero deixar ele azul, mas eu quero deixar ele um tom leve ali de azul, mais um pouco transparente, e aí eu vou misturar. Eu acho que vai estourar alguma coisa aqui, hein? Eu tô vendo um estralo aqui. É que eu pus muita pressão, você tá louco? Então esse é o azul, mas ele é um azul bem sólido, né? Ele não tem nada de transparente. Eu queria um transparente que fosse um pouquinho azul. Vamos ver se eu consigo chegar nessa mistura. Ele não diluiu da forma como eu achei que diluiria. Eu acho que eu preciso pôr bem pouquinho azul. Mas com o azul mais bonito. Eu gostei. Tentativa número 2. Eu vou colocar o fluido transparente. E colocar só um pouquinho de azul. Isso que eu quero, olha lá. É isso que eu tava buscando. Um azul, mas que ainda é até mais transparente, pode ser, hein? É isso, ó, lado a lado, a diferença que ficou. Então, é meio que 90% transparente e 10% azul. Apesar que eu gostei desse azul também. Mas tá aí uma parte da brincadeira do Custom Loop, né? Você escolher exatamente o tom do líquido que você vai colocar no sistema. Lembrando que eu posso misturar aqui porque é o mesmo produto da Thermaltake, é a mesma composição química, só vai mudar ali o corante. Eu perguntei para eles antes se eu podia fazer isso, eles disseram que sim, não tem problema. O problema seria se eu pegasse um da Thermaltake e misturasse com um de outra marca que pode ter uma composição química diferente, tá? Aí seria um problema. Então vamos colocar o nosso Custom Loop, hein? É óbvio que ia dar merda desse aqui. Ah, velho, não tem o que fazer. Ó, passar até. Peque pelo excesso. E é isso, galera. Agora não tem mais volta. Pronto, agora a gente vai ligar. Bom, agora eu vou dar uma forradinha aqui, porque se der algum problema, pelo menos a gente minimiza os danos, né? Agora eu vou ligar só para dar uma circulada aqui, encher os tubos, depois a gente continua abastecendo. E vamos lá. Ó. De novo. Pitando já o bagulho que tá faltando pressão. Calma que eu tô enchendo. E... vou encher esse tubo aqui agora. Aí. Bom, deu tudo certo. Fechar aqui agora. Temos que esperar um pouco para ele ficar na cor real, para sair as bolhas de ar e tudo mais. Enquanto isso, vou aproveitar para finalizar a montagem. Falta colocar essa telinha LCD aqui na frente. A Thermaltake, eu tirei do nosso The Tower 300, a telinha, ela é intercambiável. Só colocar a telinha nova aqui. E organizar os cabos, porque tem muito cable management para eu fazer aqui atrás. Quarto dia.
E esse finalmente é o resultado da nossa montagem. Esse é o nosso novo PC de lives aqui do Loop Infinito, no The Tower 600, e o resultado ficou muito, mas muito legal mesmo. Tá certo que eu devo confessar que eu exagerei nesse Custom Loop. Ele foi muito desafiador, foi muito difícil, eu aprendi bastante porque praticamente tudo que podia dar errado deu errado no processo de montagem, mas agora eu posso dizer que eu sei fazer um Custom Loop. Mas eu devo admitir que eu desenhei esse projeto muito mais complicado do que ele precisaria ser, né? Fiz esses tubos mais longos para aproveitar todo o espaço interno aí do The Tower 600 e não precisava de tudo isso, mas ficou bem legal. É que a minha ideia foi aproveitar ao máximo o espaço do The Tower 600, sem deixar nenhuma parte do gabinete com aquele vazio, aquela sensação que tá faltando alguma coisa. Nesse caminho eu tomei algumas liberdades artísticas aqui, né, como colocar a placa de vídeo numa outra posição, mas eu gostei bastante desse resultado. E aí no processo de finalização da montagem, mais um comentário sobre o The Tower 600, a organização dos cabos é muito fácil nesse gabinete. Esses retângulos que a gente tem aqui atrás, modulares, que você destaca e puxa, ajudam muito a organizar os cabos nas duas colunas traseiras. Então, sem muito esforço, eu consegui deixar o cable management até que bem aceitável. Um outro ponto positivo é essa modularidade, né? Como a gente acessa qualquer parte do gabinete sem ferramentas, só destacando, puxando com os ímãs ou encaixe aí do vidro, no caso. Mas um ponto negativo do The Tower 600 é que, para acessar as conexões da placa-mãe e da placa de vídeo, você tem que tirar o painel superior e também levantar a estrutura que tem os fãs. Hoje é mais fácil, nos primeiros towers tinha que desparafusar a parte de cima, mas como vocês já viram aqui é só puxar, faz uma forcinha aqui, garante que não tem nenhum dongle aqui na USB frontal, que já saiu voando aqui na gravação várias vezes. E aí a gente ainda tem que desrosquear aqui esses dois parafusos thumb screws, levantar aqui essa estrutura que tem os dois fãs, que a gente colocou de 140 mm cada um, e aí sim nós temos acesso aqui às conectividades da placa-mãe e da placa de vídeo. Aí depois de conectar, ajustar o que você precisa mexer, você tem que fechar essa parte aqui, prender aqui, senão ele fica vibrando, faz uma vibraçãozinha, então tem que parafusar de volta. Passar os cabinhos aqui, ó, pelas aberturas que a gente tem organizado do melhor jeito e aí fechar. O que, assim, é uma pequena inconveniência se você tiver que fazer isso o tempo todo. Então, a maioria das pessoas não tem essa necessidade de ficar mexendo o tempo todo. Então, não vai ser um problema. Mas se você mexe o tempo todo, aí é meio complicado e chatinho. Pra gente não é um problema, porque a gente coloca a máquina lá e ela fica naquele estúdio ligado o tempo todo, sem a gente ter que ficar mexendo. Mas é bom que a gente tem várias conexões aqui na parte da frente também, caso a gente precise conectar alguma coisa, sem ter que remover a tampa, sem ter que ficar mexendo em tudo. Então é isso, aí na finalização da montagem eu coloquei algumas coisinhas a mais nesse gabinete. Então a gente colocou umas barrinhas de LED, então tem essa barrinha de LED aqui na lateral, que tá dando uma luzinha aqui para a placa de vídeo. Tem uma outra barrinha que tá aqui em cima, aquela barrinha mais simples do AliExpress, que eu gosto de colocar em quase todo o projeto aqui, e a nossa tradicional plaquinha do Loop Infinito, ó lá, com RGB também. A gente deixou ele nessa cor branca mais sóbria, que eu acho que combina com o gabinete. Eu gostei do líquido meio transparente com um tonzinho de azul, acho que ficou legal. Pessoalmente ele é um pouquinho mais escuro do que o que vocês estão vendo aí na câmera, é difícil registrar as cores reais aqui dessa montagem, mas teve um acessório a mais que a gente colocou da Thermaltake, porque olhando de longe parece que tem 4 módulos de memória RAM, mas na verdade temos apenas 2 módulos de memória RAM, e aí nós temos um acessório conectado aqui, que é o R1 Plus da Thermaltake, que você coloca em cima dos módulos de memória e ele simula a iluminação RGB de 4 módulos. Então olhando de longe parece que está tudo preenchido, isso tudo puramente para estética, para não ficar parecendo que está faltando alguma coisa, para não ter nenhum slot vazio, digamos assim, à vista. É um acessório bacana que eu pude testar dessa vez aqui, mas depois a gente vai colocar mais 2 módulos de memória, porque a gente vai precisar de pelo menos 64 GB nessa máquina no futuro. E uma coisa legal nesse projeto é que nós temos aí 3 telinhas. Essa primeira aqui é do monitor de pressão do nosso sistema, então ele mostra a temperatura do líquido que está passando por aqui, ó lá, 33 graus agora, e embaixo o fluxo em litros por hora.
Então agora está circulando aí, ó, 190 litros por hora. E se por algum acaso esse valor ficar muito abaixo, ou seja, a bomba não está trabalhando direito, né, ou tá parada, ele começa a apitar. E é um som bem alto, né? Tipo um alarmezinho que, inclusive, toda vez que você liga, demora um pouquinho para pegar, ele apita. Então é legal para saber se tem algum problema no sistema de resfriamento líquido. Como aqui é tudo feito na mão, personalizado, é um acessório bem interessante. E o legal é que ele está só conectado na fonte mesmo. Não tem nenhuma comunicação com o PC, nenhum software que controla ele. Funciona de forma independente e funciona muito bem. Aí nós temos a outra telinha, que é a do bloco da CPU, essa telinha LCD redonda, que nesse momento está alternando aí entre as temperaturas da CPU e da GPU, trazendo esse visual até bacana. Eu acho que essa é a melhor telinha para deixar nesse produto. E embaixo nós temos aquela outra telinha modular, que não vem com o gabinete, né? Você tem que comprar a parte, funciona em vários gabinetes da Thermaltake, que a gente configurou para mostrar a carga aqui da CPU e da GPU. Então ele fica alternando de acordo com o uso desses componentes. 3 telinhas, a primeira funciona muito bem, mas as segundas são rebeldes, porque a gente tem que usar o software da Thermaltake, que é o TT RGB Plus, e olha lá como fica aqui, ó. Nós temos aí os módulos das memórias fake com a iluminação RGB. A gente tem a bomba e o reservatório, que está com esse efeito de iluminação circular. Nós temos a telinha do bloco da CPU e a telinha que está aqui embaixo. Então aqui dá para configurar tudo o que está sendo exibido e iluminado nesses acessórios que se conectam por USB. E aí vai num controlador da Thermaltake que está instalado aqui. O restante da iluminação RGB é pela placa-mãe. E aí, ó, bato palma para as ROG, porque não precisa de software no Windows. Tem configuração na BIOS. Então antes de subir o sistema operacional, você entra ali na BIOS e já tem ali o Polychrome RGB e você consegue configurar a iluminação RGB da máquina sem a necessidade de um software rodando em cima do Windows, e funciona muito, mas muito bem. Essa configuração a nível de hardware é muito mais garantida, que ela não vai ficar rebelde, não vai ficar mudando, e eu gostei bastante. E um bônus aqui é que a memória RAM estava num software à parte, então a gente cobriu ela ali, ficou mais fácil também, né? Tudo num software só. E a configuração do nosso sistema, bom, dispensa benchmarks, né? É o que há de melhor quando a gente fala de CPU da Intel e placa de vídeo da NVIDIA com um Intel Core Ultra 9 e uma GeForce RTX 5090. Não é o melhor que a gente tem no mercado para jogos, tá? Eu acho que um 9800X3D ou 9900X3D seriam escolhas melhores se o assunto fosse jogos. Mas quando o assunto é live operada pelo vMix, ainda é melhor utilizar uma CPU da Intel que traz mais estabilidade por conta de detalhes de microcódigo. Não que seja ruim na AMD, totalmente perfeito, funciona muito bem também. Mas como são trabalhos de missão crítica, a gente vai pelo que é mais recomendado. Então temos aí a melhor CPU da Intel para desktops hoje e dispensa benchmarks, né? A gente sabe que essa máquina vai rodar de tudo, até mesmo um Half-Life 2 com RTX. Olha aí, testamos o Half-Life 2 com RTX, que é a demonstração técnica mais pesada hoje no mercado, que extrai 100% da 5090, e se você desabilitar o DLSS, não chega nem a 30 quadros por segundo. O negócio é muito pesado mesmo. E não vimos diferença nesse teste rodando na PCI Express X8 ou X16, sendo 5.0, nenhuma diferença significativa. Obviamente deve perder ali 1 ou 2 quadros por segundo, mas nada que você perceba quando ativa o DLSS e joga essa demonstração da forma como ela foi feita para ser jogada, né? Que é com Frame Generation, DLSS e por aí vai. E esse é o resultado do benchmark do SSD que a gente instalou aqui da Corsair PCI Express 5.0, que bate, olha só, mais de 12.000 megabytes por segundo. Pois é, conforme prometido, mais de 12 gigabytes por segundo de leitura e quase 12 gigabytes por segundo de escrita, né? 11.888 foi o que a gente conseguiu aí nesse teste do Crystal Disk Mark. Ou seja, esse PCI Express 5.0 bate quase o dobro das velocidades que a gente já conseguiu aqui no canal com outros SSDs PCI Express 4.0. Precisa de tudo isso? Não, mas é legal.
Agora, sobre a temperatura, eu acho que talvez esse seja o ponto mais importante desse vídeo em termos de benchmark, né? Como é que ficou a temperatura desse Custom Loop? E ficou, ó, uma belezinha. Na BIOS, a gente otimizou para extrair o máximo dessa CPU. Não fizemos nenhum overclock muito avançado, mas colocamos ali o preset de alto desempenho, configuramos tudo e em um teste de estresse ali no Cinebench, a gente usando 100% da CPU, não vê a temperatura indo muito além de 90 graus, que tá ótimo. Às vezes passa um pouquinho, mas uma média legal fica ali não passando de 90 graus. 87, 88, às vezes passa um pouquinho, mas nos nossos testes, no geral, fica aí mais abaixo de 90 graus. O que tá ótimo, mas também, né, esse Custom Loop aqui tem bastante líquido aí pro resfriamento e a temperatura do líquido não costuma ir muito além de 36, 37 graus. Não chegou em 40 aí durante os nossos testes, o que também está excelente. Agora a temperatura da GPU, quando a gente rodou aí o Half-Life 2 RTX, o PC virou um forninho. Chega a 85 graus, acho que o pico que eu registrei foi 86 graus na temperatura da placa de vídeo. Não chegou a rolar um thermal throttling, mas esquentou bastante o gabinete. E aqui, eu acho que faltou a gente colocar mais 2 fãs do lado aqui da GPU, se a gente fosse ficar com a 5090 permanente nesse gabinete. Ela não está fazendo um bom trabalho aqui em puxar o ar ambiente direto para cá. Como a gente vai colocar uma GPU mais gordinha depois, né, que é um pouquinho mais grossa, aí ela vai colar aqui e vai puxar melhor o ar de fora, fazendo um trabalho melhor aí no resfriamento. Então ficou esse detalhe, não afetou a experiência do jogo, e assim, também porque a gente vai fazer que é mais processamento de vídeo, edição de vídeo, live, a gente não tem tanta demanda quanto, né, esses jogos super pesados para a placa de vídeo, ela não vai esquentar tanto, mas fica aí essa curiosidade com relação ao sistema de resfriamento dessa máquina. A CPU tá de boa aqui, também esse radiador aqui, ó, ficou maravilhoso nessa posição. Então é isso, esse foi o projeto do nosso novo PC de lives. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E agora, o que vem depois? Bom, a gente vai começar a usar ele nas nossas lives, então acompanha aí. Segunda e quarta-feira sempre tem live aqui no canal, às 8 horas da noite. E ele vai substituir o The Tower 500 ali, aparecendo nas nossas lives. No começo e no final, ele sempre aparece ali na técnica. Aí o The Tower 500 vai para outro estúdio comandar as lives que a gente tem aqui na produtora. Então agora começam esses testes reais e se você quiser saber como é que tá andando esse negócio, aparece nas lives e comenta que a gente sempre conversa sobre PCs. Agora, depois a gente vai trocar para uma 5070 Ti, que é mais do que o suficiente para esse trabalho. Já mostrei aqui um modelo aí da MSI, que é uma forte candidata a integrar aqui essa máquina. Vou aumentar um pouquinho a memória RAM, eu falei 64, mas acho que a gente vai dobrar, né? De 48 vai para 96 GB e é isso. E agradecimentos especiais a Thermaltake, a Corsair e também a NVIDIA que nos ajudaram aqui nesse projeto. E você, se você curtiu esse vídeo, curtiu esse projeto, está interessado em algum desses componentes, tem links aí na descrição do vídeo. Tudo que eu usei, tudo que eu mostrei aqui hoje tá aí embaixo para quem tiver interesse. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas nos vemos em breve com mais projetos de montagem aqui no canal. Valeu galera e até a próxima! Esse vídeo, gente, eu demorei tanto para terminar ele. Lembra que eu falei que eu queimei a mão no soprador? Ó, o dedo já zerou, já sarou, de tanto que eu demorei para terminar o projeto. Foi difícil, mas rolou! Amém.